Lana, hoje tinha a expectativa para o depoimento de Anderson Torres em Brasília. O Márcio Rocha está conosco nesta abertura de Bastidores e Poder, porque não teve depoimento, né, Márcio? Boa tarde para você. Oi, pessoal. Boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo aí de São Paulo. E exatamente por não ter esse depoimento, né, que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, deve prestar um novo depoimento na próxima semana. A expectativa é que esse depoimento seja realizado na segunda-feira, já que ele ficou em silêncio durante todo esse primeiro encontro com a Polícia Federal nessas investigações aqui que estão ocorrendo em Brasília sobre aqueles atos do dia 8 de janeiro. Por quase uma hora, ele seguiu a orientação dos advogados de defesa e não respondeu às perguntas dos investigadores, que analisam principalmente se o comportamento dele durante essas manifestações foi omisso. A expectativa era que ele pudesse falasse um pouco mais sobre a minuta do decreto encontrada na casa dele durante uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal, que nesse texto, né, nesse decreto, seria instituído um estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral. E aí, lembrando, se esse decreto fosse aprovado, o texto daria poder para o então presidente Jair Bolsonaro mudar o resultado das eleições que escolheram Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República. E aí, Anderson Torres vai continuar preso no 4º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, que fica aqui no Guará, que é uma região administrativa, distante aí cerca de 15 quilômetros do centro de Brasília. E lembrando, ele foi preso no sábado, quando deixou os Estados Unidos, onde passava férias, e se entregou para a Justiça, depois que teve aí o pedido de prisão feito pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ele foi preso, lembrando, depois da suspeita de omissão e conivência das forças de segurança aqui do Distrito Federal, por causa das manifestações, né, que acabaram destruindo boa parte aqui do edifício sede, tanto do Supremo, quanto também do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional. Além dele, o ex-comandante-geral da Polícia Militar aqui da capital, Fábio Augusto Vieira, está preso também no batalhão da Polícia Militar, no mesmo batalhão, desde o último dia 10, exatamente pelos mesmos motivos. Os dois estão em celas especiais, lembrando que Anderson por ser delegado da Polícia Federal, e Fábio, por ser policial militar, tem direito a esses benefícios, né, de prisão especial por causa desses cargos. Aí, depois da intervenção feita pelo presidente Lula aqui na segurança do Distrito Federal, o Ricardo Capelli, que é o interventor, nomeou o coronel Clepter Roser Gonçalves como novo comandante da Polícia Militar. Aproveitando, só para fazer o registro que o ministro Alexandre de Moraes, também do Supremo, né, que a gente está falando, ele decidiu mudar, né, de prisão em flagrante para prisão preventiva a 140 pessoas que estavam envolvidas nesses atos do dia 8 de janeiro. Na mesma decisão, ele liberou 60 dessas pessoas que estavam detidas, mas elas estão sendo monitoradas principalmente por tornozeleiras eletrônicas. E lembrando que o ministro Alexandre de Moraes, nessa decisão, afirmou que era necessário manter a ordem pública e a efetividade das investigações. Então, portanto, a gente agora fica na expectativa para o novo depoimento de Anderson Torres, que deve ser feito, né, na próxima semana, na segunda-feira, lá no batalhão da Polícia Militar. Muito bom. Obrigado, Márcio. Bom trabalho por aí. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Márcio Rocha conosco nesta abertura de Bastidores do Poder, direto de Brasília. Nessas justificativas que o Alexandre de Moraes deu para transformar as prisões em preventivas, ele alegou atos terroristas, inclusive preparatórios, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição, incitação ao crime, os crimes listados aqui pelo Alexandre de Moraes, para manter essa turma que o Márcio Rocha falou atrás das grades. Foram feitas 1.459 audiências de custódia desde o dia 9 de janeiro até a última terça-feira, um balanço que foi liberado hoje pelo Conselho Nacional de Justiça. Mas, por enquanto, o Anderson Torres, se alguém queria saber o que ele acha disso tudo, vai ter que esperar, Lana. É isso. O depoimento tem essa previsão, né, o direito de não produzir prova contra si, então a pessoa tem o direito de permanecer em silêncio. É um silêncio que diz muita coisa sobre a forma como o Anderson Torres pretende conduzir esse processo. A gente viu que ele alegou, por meio de sua defesa, que esqueceu o celular nos Estados Unidos. Isso não vai ser um empecilho para os investigadores imposto totalmente, né? Porque é possível acessar muitas informações dos nossos celulares pela nuvem, então eles vão conseguir ter acesso
a parte desse material do celular esquecido nos Estados Unidos, mas ele não é obrigado a responder as perguntas, não é obrigado a produzir provas contra si. Mas já num primeiro depoimento silenciar, acho que diz muito, né? Diferente, por exemplo, da postura de outros investigados que se esforçam para se defender politicamente de um desgaste ou de uma tentativa de pressão por parte de opositores, enfim, que coloca provas, que tenta, de alguma forma, refutar as acusações que estão sendo colocadas naquele depoimento. Acho que a decisão de Anderson Torres, e isso vai muito de acordo com o que especialistas da área têm dito, a decisão dele de silenciar é uma estratégia nesse momento e que pode ser interpretada como uma dificuldade para se defender de provas que são bastante importantes, como a minuta, né, do decreto do golpe. Estado de defesa na sede do TSE, que só pode ser imposto pelo presidente da República. Então, com relação a esse balanço que você diz, Cris, só para você entender a investigação, querido ouvinte, está sendo tocada em 4 pontos principais. Eles estão tentando descobrir quem eram os financiadores, os que executaram a depredação, e aí hoje a gente tem a notícia de que desses 1.459 presos, 60 pessoas foram liberadas, porque ainda que com tornozeleira eletrônica, com cautelares, né, com restrições, não podem deixar o país, não podem conversar com outros investigados, não podem usar as redes sociais. Essas 60 pessoas que foram liberadas hoje não têm provas, né? Não tem vídeo dela gravado ali mostrando o quebra-quebra, não dá para comprovar a autoria, dá para perceber que ela tinha uma conduta, pode ter participado do acampamento golpista, pode ter defendido o golpe nas redes sociais, mas no dia do quebra-quebra ela não tem provas de que ela destruiu o patrimônio público, por exemplo. Esse é um dos cenários. Então eles estão tentando descobrir quem são os financiadores, quem são os executores da depredação, e você vê que o grupo dos que... Por enquanto, eles não encontraram provas, é pequeno, 60 pessoas. Quem são os autores, as autoridades que se omitiram, portanto, têm participação nessa bagunça que virou Brasília no dia 8 de janeiro. E estão investigando quem são os instigadores, os autores intelectuais dessa tentativa de golpe, que foi só um ataque de vandalismo, na verdade, né? Porque não tem nada prático que possa, do dia 8 de janeiro, marcar a nossa história como uma verdadeira tentativa de golpe. Enfim, apesar dos planos e tudo isso está sendo investigado por trás, por isso as duas coisas se conversam, né? Anderson Torres está sendo apontado como uma autoridade que se omitiu nesse processo e poderia ter evitado o que aconteceu. E a minuta do golpe conversa com o grupo de instigadores e autores intelectuais dessa tentativa, desse ataque à democracia. 7 crimes foram citados na decisão do ministro Alexandre de Moraes, e quando ele fala desses presos que vão ter cautelares, enfim, tem 1.399 pessoas ainda na lista dos que estão presos e que podem ter cometido os crimes que estão sendo investigados. Até sexta-feira esse trabalho de audiências vai ser encerrado, mas 7 crimes foram citados. Atos terroristas até preparatórios, tem por exemplo, golpe de Estado, ameaça, perseguição, incitação ao crime. Então, é uma lista extensa e todas as pessoas envolvidas agora estão sendo investigadas para serem punidas, se for o caso de encontrarem provas do cometimento desses crimes, Cris.